Bem-vindos ao Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, todos os dias. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedir a vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixe o seu like, que ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Compartilhe e comente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias de hoje. Catador é morto por PM na Cidade de Deus. Policial confundiu pedaço de madeira com fuzil. Homem carregava pedaço de madeira pendurado em uma bandoleira durante a operação da PM na comunidade. Segundo moradores, ele tinha deficiência mental. Fica aí a triste a notícia, mais uma vítima da polícia. Na verdade, mais uma vítima do Estado, Não é uma vítima nem tanto da polícia, é do Estado, porque eu acredito que o policial, quando puxa o gatilho, não puxa sozinho. Puxa com aval do Estado, puxa com aval do comando, São essas pessoas que autorizam ele, a tirar a vida de outro. E o que é que eu percebo? O Estado realmente é opressor. Ele é opressor porque ele quer uma polícia despreparada na rua, ele quer o cidadão acuado, ele quer o cidadão maltratado. Você vê pela forma como a polícia aborda. A polícia aborda o cidadão como se fosse um marginal, O cidadão de bem pode estar saindo de onde for. Se o policial olhar para a cara dele e achar que ele é ladrão, trata ele como se fosse um ladrão. E chama ele pelo nome de ladrão, de vagabundo, de tudo. Por quê? Porque ele foi ensinado a ser assim. O Estado não treina o policial para ser um policial servidor do cidadão. Ele treina o policial para ser um cão adestrado, que maltrate o cidadão e proteja os bens daquele que tem posse. O Brasil, infelizmente, a polícia é treinada assim. E aí você vê, a falta de preparo é tão grande que um policial não conseguiu enxergar que isso era um pedaço de madeira. A foto, que vocês quiserem ver aí, a reportagem completa, tá no G1, a foto é bem clara, Não tem condição de você confundir um pedaço de madeira desse com um fuzil. Até porque o formato de um fuzil fica bem claro. Mas por que houve a confusão? Falta do preparo. Quando você não prepara a pessoa direito para exercer uma função, a pessoa vai cometer um erro e vai cometer um erro grave, como esse aí, onde vitimou aí um inocente, que não devia nada para a justiça, não tinha culpa no cartório em nada, e perdeu a vida. Aí eu pergunto, e esse policial, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai continuar exercendo a função dele de policial, mesmo tendo tirado a vida de um inocente? Ou ele vai ser exonerado da corporação? Isso, a vida de uma pessoa não é um crime qualquer, é um crime grave, e muito grave, principalmente quando você tira a vida de um inocente. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Rússia anuncia cessar-fogo na Ucrânia nos dias 6 e 7 de janeiro. Ucrânia nega pedido. Por seguirem a Igreja Ortodoxa, ambos os países costumam comemorar o Natal nestas datas. A Rússia anunciou nesta quinta-feira, dia 5, que irá cessar fogo na Ucrânia durante o Natal Ortodoxo, tipicamente comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro. As tropas russas devem deixar de atacar os ucranianos por 36 horas a partir das 12 horas desta sexta-feira, 6 de janeiro. Muitos cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na Ucrânia, comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro. Infelizmente, o que a gente percebe aí é que a falta de bom senso entre os dois governantes é intensa. Primeiro, o Volodymyr Zelensky, que não está aceitando esse cessar-fogo nos dias 6 e 7. Ele está sendo insensato. E o próprio Vladimir Putin, por só fazer um cessar-fogo justamente nesses 2 dias. Ao invés de sentar na mesa de negociação e procurar acabar com essa guerra de uma vez logo, definitivamente. Então nós estamos aí de frente aí,
com dois homens, né, totalmente insensatos, que não tem um pingo de consciência, nem um pingo de pena do seu próprio povo. Porque se vai ter um cessar-fogo nesses 2 dias, por que não se estende esse cessar-fogo? Não se senta na mesa de negociação para acabar com essa guerra, né? Eles não entendem que o povo está sofrendo. Não só o povo ucraniano, que está recebendo míssil, bomba por cima da cabeça toda hora, mas o próprio povo russo, que é contra essa guerra e está sendo obrigado a participar dessa guerra, né? Isso tudo comprova a falta de bom senso, né, que existe aí por parte, né, desses dois chefes de Estado aí, que deveriam ter um pingo mais de consciência, né, ao invés de achar que a consciência só deve ser realmente no Natal. E depois do Natal a gente pode voltar a matar, destruir tudo, porque não tem nenhum problema. É realmente falta de consciência total, pela parte dos dois. Os sigilos de Bolsonaro que estão na mira do governo Lula. Gestão mapeia vetos que não seguiram critérios técnicos. Vejam bem, o sigilo que Bolsonaro colocou aí, em alguns decretos e alguns dados públicos aí, é legal, não é ilegal. A lei que, né, ampara ele para isso foi uma lei que foi publicada aí no governo de Dilma Rousseff, né? Foi ela, na época que era presidente, que promulgou essa lei aí, né? Mas veja bem, existe uns critérios para que você possa fazer isso, né? A lei deixa claro que é o seguinte: a manutenção de dados públicos em sigilo deve ser exceção, ou seja, deve ser o normal é que seja público, né? E o sigilo justamente é a exceção, né? É a última possibilidade, ó, não tem como ser público, tem que ser sigiloso. Aí pronto, é a exceção, né? E deve ser justificada por meio de critérios técnicos. Ou veja bem, a própria lei fala que deve existir critérios técnicos. Aí nós não perguntamos, nós ficamos aqui com o seguinte questionamento: qual o critério técnico que existe para que eu mantenha, né, o registro aí de visitas, né, ao Palácio do Planalto, né, ou o processo disciplinar que corre aí contra o ex-ministro, né, da Saúde, Eduardo Pazuello, né, e a compra de cloroquina pelo Exército? Por que qual o critério que existe para que esses assuntos fiquem sigilosos, né? Não existe, né? Visitas ao Palácio do Planalto é público, todo mundo tem jeito de saber quem entrou no Palácio do Planalto, quem esteve como presidente ou não. Ele é uma pessoa pública no cargo de presidente. Ele é uma pessoa pública. Ele deixa de ser uma pessoa que não é pública a partir do momento que ele sai do cargo. Mas a partir do momento que ele está lá no cargo, ele é uma pessoa pública. Então, quantas pessoas ele recebeu lá dentro, quem foi lá dentro, esse registro deve ser público. Não deve ser sigiloso de forma nenhuma, né? Processo disciplinar de Eduardo Pazuello. Por que o processo disciplinar de Eduardo Pazuello, né, tem que ser sigiloso? Ele fez algo de errado? Porque se ele não fez nada de errado, como ele falou na CPI, por que o processo não pode ser público? Porque esses dados não podem ser públicos. Tem que ser público, né? Não tem critério para manter esse sigiloso, né? A compra de cloroquina pelo Exército. O Exército comprou cloroquina com dinheiro público, dinheiro da nação. Por que esses dados vão ficar sigilosos? Não, esses dados têm que ser realmente expostos. Não é para ser sigiloso. Então, o critério, ou os critérios que deveriam ser utilizados para que esses dados fossem considerados como dados sigilosos, esses critérios não existem, né? E por não existirem, realmente fica impossível, né, você manter esses dados aí em sigilo. Essa é a grande realidade. Governo Lula mapeia sigilos de Bolsonaro e mira visitas ao Planalto, né? Cloroquina no Exército e processo disciplinar de Pazuello, né? Essa questão aí, justamente, do ex-ministro Eduardo Pazuello, né, é uma das questões que mais complicam a vida de Bolsonaro, né? Esse sigilo que Bolsonaro impôs talvez não fosse tão complexo, tão obrigatório no caso do PT aí, por querer fazer justiça, né, por querer ser o justiceiro, né, que essa é uma das práticas do PT, querer ser justiceiro, né,
se não tivesse Eduardo Pazuello dentro desse sigilo. Mas como tem, e aí tem toda aquela questão da pandemia, da compra da cloroquina, do próprio presidente da República também, Jair Messias Bolsonaro, que na minha visão também errou muito nesse período de pandemia, quando colocou em crédito a ciência, e aí tem a compra de cloroquina, a prevenção do Covid com cloroquina, que já foi provado que não tem possibilidade nenhuma e não existe. Então tem várias coisas aí junto, fora as coisas particulares de Bolsonaro, como o cartão de vacina dele, por exemplo, que estão fazendo com que o PT, o governo atual, gaste energia e movimente a máquina pública e gaste dinheiro para conseguir quebrar esse sigilo. O ex-ministro aí, Eduardo Pazuello, é um dos mais, vamos dizer assim, mais vistos aí por essa questão do sigilo, justamente por causa das mortes que houve aí no estado do Amazonas, quando houve aí a falta de oxigênio, Durante o período do governo, tentou se justificar de várias vezes, de várias formas, inclusive na CPI ele respondeu algumas perguntas, mas a maior parte das perguntas não foi respondida, deixando realmente aí no ar a sua culpa, ou a culpa realmente do presidente da República naquela época, Então, o PT realmente aí, o governo atual, quer a quebra do sigilo justamente para poder verificar todas essas questões aí, inclusive sobre esse processo disciplinar que corre no Exército aí contra Eduardo Pazuello, além da questão dos registros de armas aí que foram liberados aí para várias pessoas aí, e o PT pretende ver realmente a legalidade disso, para poder realmente tomar as devidas providências. O que a equipe de Lula diz em defesa de ministra ligada a chefe de milícia preso no Rio de Janeiro? Integrantes do governo minimizam o elo e dizem que nada muda diante do caso. Até agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, não se manifestou. A reportagem aqui fala em questão da nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, Segundo informações que foram reveladas aí pela Folha de São Paulo, ela mantém vínculos com a família de Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Integrantes do governo Lula têm se manifestado sobre o caso. Algumas pessoas aí que fazem parte do governo vêm se manifestando aí a respeito dessa informação que foi publicada aí. Rui Costa, ministro da Casa Civil, em entrevista à imprensa, disse que não há materialidade concreta que comprometa a Daniela. E realmente também vejo dessa forma, Uma questão de uma simples informação de dizer que a pessoa é ligada ou não comprova nada. Tem que ter realmente um vínculo, Não tem até aqui nenhuma repercussão, nenhuma materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. Se surgirem coisas novas, aí é outra história, mas até aqui não tem nada que provoque nenhum tipo de desconforto, afirmou aí o Planalto. Vamos ver como é que vai ser de agora em diante, como é que essa carruagem vai andar, com relação a essa informação que foi vinculada aí à nova ministra do Turismo, tendo em vista que o governo do PT, em sua grande pauta, sendo governo de esquerda, e partido de esquerda, tem a premissa de apedrejar com muita força quem está na situação, ou seja, quem está no poder. É um partido que tem por característica apontar os erros aí das gestões que estão aí no governo. Porém, quando se trata de si próprio, tem a conduta de omitir ou desvirtuar ou querer simplesmente camuflar as situações, Porque, convenhamos, informação de que uma ministra está entrando agora no governo, tem ligação, com um chefe de milícia, não é uma informação qualquer, deveria ser apurada. Mas, como o próprio Rui Costa, que desviou milhões de reais em dinheiro que era para comprar respiradores, também se tornou ministro, a gente também não pode nem questionar
essa questão aí da ministra do Turismo ter essa ligação ou não, né, com o chefe de milícia. Porque se for botar na ponta do lápis, realmente, o próprio Rui Costa aí também deveria não estar assumindo o cargo. Pelo contrário, deveria estar respondendo o processo que tem lá, que ele é um dos réus, inclusive, né? Ele deveria estar lá, né? Mas, como eu disse, o PT tem uma mania, um costume de proteger quem está ali do lado dele, né? E apedreja, quando ele está fora do poder, né, os outros partidos aí de todas as formas possíveis. A gente viu isso aí durante aí todo o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele sendo massacrado aí pelos parlamentares do PT. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Tebet cita divergências com Haddad, defende cuidado com gastos e diz que pobres terão prioridade no orçamento, né? Isso aí foi o que a ex-senadora Simone Tebet, né, declarou, né? E inclusive agora a senadora já é ministra do planejamento, né? E deixou claro que os pobres realmente têm que ter prioridade no orçamento, né? O orçamento brasileiro é muito desigual, tendo em vista que prioriza em alguns momentos, em muitos momentos na verdade, né, quem tem um grande poder aquisitivo, né, e acaba deixando as pessoas mais vulneráveis aí, como o povo fala, a ver navios, né, porque normalmente esse orçamento não é previsto, não é programado para atender essa demanda, tendo em vista que só o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, seja lá como alguém queira chamar, o auxílio que é pago para as pessoas mais pobres, não é suficiente, né? Então não basta você só dar um auxílio para o cidadão. Você tem que dar esse auxílio em condição para que ele saia do auxílio, né? Você manter uma família vivendo de Bolsa Família ou de Auxílio Brasil é desumano. As pessoas precisam de emprego, de trabalho, as pessoas precisam de dignidade, né? E o Ministério do Planejamento ele tem a obrigação de fazer isso, né? Ele tem a obrigação de pegar e fazer o planejamento justamente para que possa aí melhorar a vida do cidadão brasileiro, né? Entre as atribuições do Ministério, né, do Planejamento estão a elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional, a avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas do governo federal, e a elaboração de estudos especiais para a reformulação dessas políticas, elaboração de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais, elaboração de acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual, PPA, e dos orçamentos anuais, viabilização de novas fontes de recursos para os planos do governo e formulação de diretrizes, acompanhamento e avaliação de financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais, né? Todas essas atribuições que eu acabei de dizer aí são da pasta aí de Simone Tebet, né? E isso engloba realmente, inclusive aí, né, um planejamento para que, como eu disse, as pessoas não vivam de Auxílio Brasil ou de Bolsa Família, mas que as pessoas passem por aquele momento ali com esse auxílio, mas que elas saiam, né? O que a gente quer é isso, que as pessoas tenham dignidade, as pessoas trabalhem, né, e saiam do Auxílio Brasil. Viver de Auxílio Brasil não é um crescimento, de maneira nenhuma você não está ajudando o Brasil a crescer. Pelo contrário, você está atrofiando o país, porque poucas pessoas vão trabalhar para manter uma grande quantidade de pessoas aí às custas do Estado. Valeu, gente, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados pelo próprio YouTube. Deixa seu like aí, comente aí o que é que você achou dessas notícias aí, o que é que você achou disso tudo que eu falei aqui, certo? Vou ter prazer enorme de responder vocês aí, certo? Fique com Deus e até amanhã.